Às vezes a gente fica tão preso na tecnicidade da coisa, na teoria econômica clássica, na forma técnica, que esquece que as pessoas tomam decisões de investimento como seres humanos, que as pessoas elas comparam risco com retorno, muitas vezes não com cálculo, mas em como elas se sentem. Elas pensam, será que vale a pena investir lá com uma diferença de rentabilidade de 5%, de 7% para ocorrer um risco muito maior? Acho que não. E as pessoas, muitas vezes, elas rasgam a tecnicidade, porque elas tomam decisões não só com base nisso. E se eu acreditar que isso vai acontecer, eu posso dar com a cara na água, igual como aconteceu entre 2012 e 2016. Taxa Selic subiu pra caramba, só que o investidor estrangeiro, ao invés de investir aqui no Brasil, ele fugiu. E por que que ele fugiu? Porque o tiro saiu pela culatra. E o tiro pode sair pela culatra de novo. Essa é uma faca, eu não estou fazendo aqui, gente, eu quero que vocês entendam isso. Eu não estou fazendo aqui uma condenação, não estou apontando o dedo para o Banco Central, não estou dizendo que eles estão errados. Eles estão numa posição muito difícil, porque eles têm duas saídas. Ou eles deixam a inflação ser galopante, ou eles aumentam a taxa Selic e tem esse risco de piorar muito mais ainda as coisas. Que foi o que aconteceu entre 2014 e 2016, que foi o período da maior crise da história republicana brasileira. Quando o Banco Central ele aumenta a taxa Selic, não é só isso que acontece. Os juros que aumentam para as empresas e para as pessoas, só o investidor estrangeiro que eles podem atrair, que na maioria das vezes mais espanta do que atrai, você vai entender o porquê agora. Aumenta o custo da dívida das empresas. Talvez você saiba, talvez não, mas 99% das empresas têm dívidas. Isso até um certo nível até é saudável, a depender da estrutura tributária da empresa, ela pode até ter benefício, pagar menos imposto de renda, tendo dívida, né? Então, até um certo nível é saudável. Agora, imagine o seguinte, as empresas elas estavam todas pagando uma taxa de juros, digamos que 2%. Não é 2%, mas parte da dívida é atrelada à taxa Selic. A taxa Selic estava em 2%. Daqui a pouco a taxa Selic vai estar em 6%, quem sabe até mais. Vai triplicar o custo que elas têm com dívida. O quanto elas pagam de juros pela dívida vai triplicar. Isso naturalmente vai fazer o quê? O lucro dessas empresas diminuir, certo? Como as pessoas estão com menos dinheiro do bolso, porque tá caro para elas pegar empréstimo, elas vão comprar menos. Então a gente entra num cenário aqui complicado, que é as pessoas compram menos, as empresas faturam menos. E mais do que as empresas faturarem menos e por consequência lucrarem menos, elas pagam um juro maior pela dívida. Então elas lucram ainda menos, a ponto de elas poderem começar a dar prejuízo. Se elas forem começar a dar prejuízo, o que acontece? As empresas começam uma onda de demissão. Uma demissão faz com que menos pessoas ainda tenham dinheiro no bolso. Menos pessoas compram, a empresa fatura menos. Empresa faturando menos, não importa, ela tem que pagar um juro da dívida muito maior, lucra menos. Lucra menos, demite mais pessoas e começa uma espiral negativa na economia, certo? Além disso, somado a isso, a dívida pública do Brasil, todos os países são endividados, tá? A dívida pública do Brasil, quando a taxa de juros aumenta, a dívida pública do Brasil também fica mais cara. Não é só as empresas que pagam mais juro pela dívida. O país como um todo paga mais juro pela dívida. Então o país ele começa a entrar num endividamento num nível muito grande e como o nosso governo há anos, há vários governos, não venham com o negócio, tal político é bom, tal político é ruim, pelo amor de Deus, vamos parar com essa bandeirada aqui. Nos meus conteúdos não tem essa bandeirada. Vários governos, há vários anos, eles gastam mais do que arrecadam. Ou seja, imagina, é a mesma coisa que você ter um salário de 4 mil reais e gastar 5. É isso. O governo vem fazendo isso há vários anos, vários governos, vários mandatos, vem gastando mais do que arrecada. Ou seja, vem gastando mais do que recebe. E isso faz o país perder credibilidade no mercado internacional. E, além disso, eleva ainda mais a nossa dívida, que já está crescendo mais rápido porque a taxa Selic está mais alta. Então, basicamente, o cenário onde a gente se encontra é: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. É um cenário que, assim, a gente não tem como saber o que é que vai acontecer. A gente não tem como saber se vai ter um período de hiperinflação, se a inflação vai ser controlada, mas vai entrar um momento de grande crise no país, se não vai ter hiperinflação, se não vai ter crise e a gente vai conseguir sair por um buraquinho assim, minúsculo,
vai conseguir fugir da crise por esse buraquinho. Agora, se me colocar uma arma na cabeça e disser, Vinícius, qual que é o cenário mais provável? O cenário mais provável é que sim, tenha uma crise. É totalmente natural e esperado. Eu falo isso desde o início de 2020. Tá? Só que a grande verdade é que pode não ter. Então tem que ter preparado para ambos os cenários. Né? O fato é que eu posso estar errado e que eu nunca sei se eu vou estar certo ou se eu vou estar errado. O foco é que eu preciso me expor de forma que, sabendo do contexto, eu consiga me beneficiar mesmo em cenários negativos, mesmo em cenários ruins, mesmo em um cenário de crise, mesmo em um cenário de hiperinflação.